Às vezes você precisa falar as verdades, né? Óbvio, com fatos, nada por opinião. Facilita muito a vida quando você vai direto ao ponto, a pessoa do outro lado consegue entender mais. Às vezes vai ter a chateação, debate, mas isso é o fundamental da relação, né? Vai ter divergências. E nesse contexto, né, do não querer agradar todo mundo, Uhum, engraçado porque hoje em dia existe, né, muito material, né, que fala sobre isso, né, que sim, não adianta querer agradar todo mundo porque isso não vai funcionar, né, tem até livro, acho que especificamente, né, Aprenda a Dizer Não, isso. ou qualquer coisa desse gênero, né. Tá, tem um outro livro bem legal, Radical Candor, acho que é da Kinney Nossa, Scott. Eu maravilhoso. esqueci o nome desse livro em português, né? Empatia assertiva. Empatia assertiva. Fala muito sobre isso, né? Uhum, Às vezes você precisa falar as verdades, né? Óbvio, com fatos, nada por opinião. Facilita muito a vida quando você vai direto ao ponto, a pessoa do outro lado consegue entender mais. Às vezes vai ter a chateação, debate, uhum, mas isso é o fundamental da relação, né? Vai ter uhum, divergências, mas você precisa ser claro, senão você não resolve os problemas que existem. uhum, Eu acho que dependendo, eu sempre trabalhei com muitos desenvolvedores, né? E eu era assim também. uhum. Você vai guardando muita coisa dentro do estômago ali. E, E aí e aquele a gente estômago parece pesado. jovem, tem muita certeza, né? Isso. E aí você vai deixando aquele estômago pesado. E quando a gente é muito novo, às vezes você não conhece todas as variáveis que estão Uhum, rolando, você começa a criar uma série de inferências, e aquilo te deixa chateado, e aí você sai, e aí você perdeu uma oportunidade de evoluir, o gestor às vezes perdeu um excelente profissional, que era só pequenos ajustes, a uhum, pessoa ia crescendo. Então, cara, é super importante ter essas conversas, a conexão para gerar essa uhum. confiança Sim, e ter os papos, sabe? Uhum, essa palavra que você usou, inferências, né? Eu uhum, vejo isso muito comum e até em profissionais mais maduros uhum. em termos de idade, né? Então, não tem a ver necessariamente com a idade, né? Tem a Não ver com uma, tem. com uma real Experiências. disposição, experiências, né? Isso, Então, é. é impressionante como as pessoas fazem inferências, né? Claro que não é Uhum, generalizado, né? uhum. E que se você for investigar de verdade, uma parte considerável daquelas inferências Isso, não nunca foi existe. verdade, não Nunca existe. foi. Então, uma coisa que eu faço até hoje, cara, qualquer conversa que eu vou ter com o time, primeiro eu boto o pano de fundo para todo mundo entender e tá no mesmo pano de fundo. Uhum, Posto isto, é para esse caminho que a gente vai. Então, às vezes é muito comum, às vezes, gestor mais jovem, puta, meu. E é engraçado, você pega um gestor que está começando, ele sempre fala que é o gestor do gestor, que é o gestor dele que está pedindo. Ele sempre põe a responsabilidade no próximo gestor, porque às vezes ou não entendeu o contexto, ou não uhum, consegue explicar para o time por que aquilo precisa ser feito, porque uma rota mudou, né? Às vezes a empresa precisa mudar de rota, porque o mercado muda. Então, o gestor, cara, ele usa o gestor para pressionar uhum, o time usa aquele gestor para pressionar outro gestor. Então, às vezes é um pouco dessa uhum, inabilidade de conseguir dar panos de fundo e explicar para o time, né? E eu concordo contigo, né? Eu acho que pouco importa a idade que a gente tem, mas as experiências que você passa. uhum, Por isso que é importante também do colaborador, né, da galera que está contigo, também questionar, também, cara, fazer perguntas amplas, pergunta aberta, pergunta fechada, uhum, botar sentimento na mesa, sim. porque aí você vai conseguindo explicar, pô, você está sentindo alguma coisa que de fato não é isso que você está sentindo. Ó, mas Uhum, deixa eu te contar, pô, dado esse pano de fundo, o teu sentimento ele é o mesmo? Ah, não. uhum, Recentemente a gente teve uma mudança de direção no time. Cara, o que que passa na cabeça do time? Vai mudar a direção, vai mudar as premissas que a gente combinou. Então, por exemplo, a gente tem trabalho híbrido, né? 2 vezes por semana. Puta, vai mudar o trabalho híbrido. Eu falo, não tem, turma, vamos lá. Isso não é uma decisão que a gente toma com um diretor, isso aqui é uma decisão da organização que ela divulga, ela toma muito cuidado para fazer. O trabalho híbrido está funcionando super bem. Então, não precisa ter medo. Ah, mas o produto que a gente está fazendo vai continuar? Porque tá saindo, não sei, porque se o cara tá vendo super bem, tá saindo. Não, ele tá indo para outro lugar porque a gente tá fazendo tão bem que, puta, como que a gente consegue levar essa cultura e esse aprendizado para outro lugar? Então, é o contrário, a gente tá investindo, a gente foi para o uhum, mercado, mas por mais que tenha uma série de fatos, quando a pessoa ela fica com medo, ela enxerga menos variáveis. Então é função da gente como gestor ajudar a ampliar, né? E aí uhum, um pouco de experiência. Pessoas que têm mais experiência, talvez perguntam mais, quer entender um pouco mais de contexto. Pessoas que estão mais, têm um pouco menos de experiência, acaba tendo medo. Aí é a uhum. nossa função É. calibrar Eu isso tudo, né? numa relação que eu tive, Uhum, a gente estava fazendo uma mudança e montando uma casa, uhum, né? E aí tinha que fazer uns furos na parede, né? uhum, E alguns dos furos estavam perto de uma tomada.
né? E aí rolou a discussão, assim, né? Pô, a gente fura ou não fura? Fura ou não fura? Porque ficou com medo de acertar um Uhum. fio, né? Aí eu pensei assim, bom, vamos tirar o espelho da tomada, né? Aí a gente tirou o espelho da tomada e aí viu, o fio vai para baixo, então a gente pode furar em cima, que dava para ver. Se eu olhava Sim. assim, não, só desce fio, não sobe fio. Então, se só tá descendo, você pode furar aí em Aí, cima. E aí, nessa relação especificamente, isso virou um mantra, sabe? uhum, Quando a gente achava que um tava, enfim, imaginando coisas que uhum. poderiam não ser verdadeiras, Bota os fatos na mesa. não, ficou exatamente essa metáfora do, É. você já tirou o espelho da tomada? É, né? E Fantástico. foi tão importante, assim, essa metáfora para mim, que eu tenho um post-it colado no meu Animal. monitor até hoje, que já tirou o espelho da tomada? Que é para me lembrar também de que É isso. eu também tenho que fazer Né? perguntas às vezes, não dá para inferir.